Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim com um tutorial em um dos programas que eu mais gosto de mexer, né, que é o Excel. No tutorial de hoje eu vou mostrar como a gente faz quantidade de números que a gente quiser de jogos, tanto na Sena, Loto Fácil ou Quina, qualquer jogo desse e sem repetir. Quem é acostumado a fazer essas apostas sabe que você, para fazer 200, 300, 400 jogos de cabeça fica meio perigoso, porque você pode repetir jogos, então além de você perder dinheiro, você também está perdendo algumas chances de ganhar. Então nesse tutorial eu vou mostrar como a gente faz quantos jogos você quiser, sem repetir e o mais importante, sem VBA e sem macro, só no Excelzão purinho, só nas fórmulas do Excel, ok? Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pro tutorial. Então, pessoal, já aqui no tutorial, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e me ajudar aí. Vamos lá. Aqui no computador, o que eu fiz para ajudar? Eu só botei aqui o número de jogos, que é a quantidade de jogos que você vai querer. Então, se você quiser 10, você deixa 10. Se quiser 200, você deixa 200. Se quiser 500, você bota 500. Mas essa parte a gente vai atualizando mais para frente. E aqui vão ser os 6 números que vão aparecer nos nossos jogos. Então, eu vou botar aqui, ó, jogo 1, certo? Então, aqui vão aparecer jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Só que eu quero, primeiramente, que apareça a mesma quantidade de jogos que eu botar aqui. Então aqui eu já vou botar uma fórmula para a quantidade de jogos aparecerem aí. Então eu vou botar uma fórmula se o número de cima ele for igual a esse número de jogos, eu quero que aqui já não apareça mais nenhum, que fique vazio. Se não, ele vai aparecer o de cima mais um, certo? Então se eu botar 2, você vai ver que já vai aparecer o de baixo ali. E depois eu vou replicar essa forma. Eu vou fazer a mesma coisa que isso daqui, só que esse aqui é mais fácil, né? Se eu boto C, esse daqui for igual a vazio, ele vai ficar vazio. Se não, eu quero que escreva jogo. Ok? Como eu vou puxar essa fórmula para baixo, eu vou ter que bloquear algumas coisas aí, ó. Então, por exemplo, D1 eu vou ter que bloquear. Que o D1 eu não quero que ele mude nunca, então eu vou botar cifrão antes da letra e antes do número, porque isso daqui não vai mudar nunca. Então quando eu puxar, ele vai replicar, sendo sempre o D1, tá vendo? D1, 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 D1. O que é o problema aqui, ó, é que aparecem esses asteriscos. Eu vou tirar esses asteriscos botando a fórmula de C erro antes. O que essa fórmula faz? Ele diz o seguinte, ó, se não tiver erro, ele vai acontecer essa parte aqui que estiver na frente. Eu boto ponto e vírgula, aqui no final. E se tiver erro, o que vai acontecer? Eu quero que fique vazio. Ok? Então, agora já ficou legal. Esse jogo não precisa. Então, quando eu puxar, ó, já não vai dar mais o erro. Então agora quando eu fizer aqui, por exemplo, 5 jogos, vai aparecer 5 jogos. Quando eu fizer 10 jogos, vai aparecer 10 jogos. E eu vou fazer um número bem grande. Vou fazer 200, tá? Então vou puxar aqui até o 200. Vamos fazer 200 jogos aí. Quando eu botar aqui 200, ó, vão aparecer os 200 jogos que eu tenho. Isso, eu estou fazendo isso, botando o jogo na frente, porque depois na hora de conferir vai ficar mais fácil. Depois eu vou fazer um vídeo também ensinando como conferir com os números sorteados, tá? Olha, caiu certinho. Ok? Agora vamos para as fórmulas de escolha dos números aleatórios. Então eu vou vir aqui na outra planilha, que eu já botei o nome de aleatórios. E vamos fazer o seguinte. Como vou fazer aqui da Sena, mas a ideia de Sena, Loto Fácil, aqui ainda é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer da Sena, então a Sena tem 60 números, correto? Então eu vou puxar aqui 60 números, que são os 60 números possíveis da Mega Sena. Se você estiver fazendo aí para Loto Fácil, você não vai puxar os 60, você vai puxar ali 25, certo?
E vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui agora números aleatórios, que eu vou usar a fórmula matriz aleatória. O que essa matriz aleatória vai fazer? Ela vai criar linhas, que vão ser a quantidade dos nossos jogos, e a coluna vão ser os 60 números. Então ele vai criar muitos números aleatórios. Então ó, a quantidade de linhas que eu quero, eu vou puxar da minha primeira planilha, que é aqui o meu número de jogos. Então cada linha vai ser um jogo. Então quando eu botar aqui, ó, ele já vai puxar desses 200. E aí quantas colunas eu quero que tenha? Como eu estou fazendo aqui a cena, eu vou botar 60. Se fosse loto fácil, seria 15. E posso fechar. E olha só, quantos jogos ele já fez? 200. Se eu quisesse, por exemplo, ó, 10 jogos, aqui ele só vai puxar 10 linhas, certo? E ele completou até os 60, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses números, né? Por exemplo, esse jogo de uma linha, vou fazer com uma linha primeiro, só para a gente ver como é que fica. Então eu vou pegar esses 6 números e vou ver qual é a ordem deles entre esses 60. Então isso daí já vai me dar 6 números entre o 1 e os 60, que é o que eu quero. Então aqui eu vou fazer, ó. Então eu vou botar aqui, ó, ordem aqui. Que número que eu quero? Eu quero esse primeiro aqui. Mas a ordem nele com referência ao quê? A quais números? Então vai ser dentre esses 60 primeiros aqui. Certo? Então eu escolho dentre esses 60 números aqui. A primeira linha. Ok? Fecho aqui. Fecha a minha fórmula do Enker. Então esse daqui, ele é o maior dentre esses 60. Esse número aqui é o maior dentre esses 60. E vou puxar para fazer dos 6 primeiros. Só que antes, eu vou ter que travar isso aqui, ó. Tá, eu vou travar, porque depois eu vou arrastar essa fórmula, porque senão isso aqui vai mudando, tá? Então cuidado aí. E agora eu vou botar aqui, não tem problema, vou botar aqui até 200 também, né? Vamos fazer 200? Não tem problema. Aqui eu poderia também botar a fórmula do C-erro, mas como o principal vai ser o primeiro, né? O primeiro que tem que ficar bonitinho, eu vou deixar assim mesmo. Aqui tá dando erro porque lá só tem 10 jogos. Quando eu botar 20, por exemplo, aqui já vai aparecer 20. Se eu botar 100, aqui já vão aparecer 100. Tá vendo? Agora, esses números aqui eu quero puxar lá para frente e quero que eles apareçam na ordem, né? Em uma ordem crescente, que é o que normalmente a gente vê em apostas, né? Então eu vou botar aqui mais uma fórmula, menor. Agora eu quero que ele olhe esses números, certo? E me diga o que? Eu quero que esse número que apareça aqui seja o menor deles, certo? Seja o primeiro menor. Então eu boto referência o de cima. Quando eu for puxar para lá, eu vou ter que travar aqui de novo para não dar problema. Então eu travo a coluna e travo a coluna, certo? Aqui toda vez que eu faço uma ação, os aleatórios vão mudando, tá? É por isso que esse 25 acabou de mudar. Quando eu fizer qualquer outra ação, ele vai mudar de novo. Mas você vai ver aqui que tem o 25 aqui. E o 25 é o menor deles, tá vendo? É o primeiro menor. E quando eu puxar para o outro, ele vai pegar o segundo menor, terceiro menor, o quarto menor e assim vai. Então, quando eu puxar, ele vai fazer a sequência aí. Já mudou, né? Você viu que era o 25, agora é o 15. Então você vai ver que tem o 15, o 16, 32, 36, 37 e 59, que ele já botou na ordem crescente, ok? Só que antes de puxar, eu tenho que travar o quê? Travar esses primeiros números aqui também, certo? Então, porque se eu puxar aqui, ó, você vai ver que vai dar erro, né? Eu tenho que travar esses números aqui. Então aqui, ó, eu tenho que travar a coluna
e o número. E aqui não tem como, eu vou ter que fazer em cada um deles. Se eu puxar, ó, tá vendo? Já vai. Como eu travei o número e a coluna, eu vou ter que fazer isso nos 6, ó. Então travo coluna e linha. 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 Pronto, agora quando eu puxar, você vai ver que não tá dando problema. Agora tá do jeitinho que eu quero. Só que eu também quero que apareça conforme eu coloque os números aqui, certo? Então eu vou botar de novo a fórmula do se erro, me dizendo que vai aparecer vazio se der algum erro. Mesma coisa, se erro, vazio. Se erro, vazio. Se erro, se não, vazio. Certo? E agora eu posso puxar aí para os meus 500, que não vai dar problema. Certo? Vou puxar aqui para os meus 200. Vou fazer com 200, tá? Então agora já ficou... Já escolhi todos os meus jogos. Então quando eu tiver 20 jogos, ele vai escolher. Quando eu tiver 30 jogos, ele já vai escolher. Ok? E aí vai. Se eu botar 100 jogos... ele vai até o jogo 100. Olha só que bonito. Se eu botar 200, ele vai até o 200 como eu queria. Só que você pode me perguntar, mas professor, isso me garante que os números não estão se repetindo? Ainda não. Apesar de ter 99,99% de chance de não ter nenhum jogo repetido, caso você seja aí uma pessoa muito desconfiada, a gente pode conferir se está repetindo ou não. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma fórmula que se chama concatenar, certo? Que é juntar. Então eu vou juntar todos esses 6 números em um só. Então escolho ponto vírgula, escolho ponto vírgula, escolho ponto vírgula, escolho ponto vírgula, escolho ponto vírgula. Não, o último é só fechar. Né? Concatenei todos esses números nessa linha. E vou fazer isso para todos. Então faço isso para todos. Então eu tenho um número só. E aí, para eu saber se eles estão repetindo, o que eu vou fazer? Seleciono a coluna toda, venho aqui em formatação condicional, realçar células que tenham valores duplicados. Eu posso deixar vermelho mesmo, você pode botar a cor que você quiser. E dá OK. E aqui ele vai aparecer caso tenha valor duplicado com a mesma cor. Você está vendo que não tem nenhum, né? Não tem nenhum. É claro que se a gente vem aqui em fórmulas calcular, você pode ficar tentando aqui direto até conseguir números iguais. Eu acho que você vai perder muito tempo até conseguir. Se você não acredita que está certo, eu vou estragar um joguinho aqui só para você ver que a fórmula está certa. Então vou botar aqui, ó, 2, não vai ficar igual, né? 11, 15, 20, 30, 35 e 60. E vou fazer a mesma coisa com o de cima. 2, 11, 15, 20, 30, 35 e 60. Tá vendo? Então toda vez que você tiver algum jogo aleatório igual, essa fórmula aqui vai realçar e você vai ficar sabendo. Eu vou cancelar isso aqui, né? Vai estragar minha planilha. Então eu acho que ficou bem legal. Você consegue fazer quantos jogos você quiser sem usar Visual Basic, sem usar macro, só com fórmulas do Excel, e você ainda consegue ter certeza se tem algum jogo repetindo ou não.
Se você for fazer um bolão e usar aqui o que eu expliquei e ganhar, lembra de mim, hein? Não esquece não, hein? Então eu espero ter ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que gosta de apostar no bolão aí, na Mega Sena, Loto Fácil, enfim. E até a próxima, pessoal. Fui!